Meu nome é Noemi e nós estamos aqui agora para falar com vocês um pouco sobre os novos caminhos de educação. Então, por que trazermos esse assunto e por que esse assunto é importante se estamos num sistema de ensino e trabalhando juntos por uma educação cristã? Então, acho que a primeira resposta é: a gente vive num momento em que a escola tem sido muito repensada e muito discutida. E o que tem sido discutido? Tem sido discutido o que a escola foi até aqui e o que ela pode continuar a ser ou não. Então é um pouco dessa discussão que tem acontecido hoje e nós, como sistema de ensino e como educadores cristãos, também estamos pensando sobre isso e vamos discutir isso com vocês e vamos discutir como que essas considerações e essas ideias sobre educação têm impactado não apenas a educação nacional e mundial, mas também como que o nosso posicionamento a respeito desses assuntos impacta a produção do material do Sistema Mackenzie de ensino que você e a sua escola utilizam. Então, por isso, o nosso tema de agora é novos caminhos em educação. E aí, como que nós vamos conversar sobre esse assunto? Vou pedir para que vocês assistam um vídeo um pouco longo, ele está editado, ele é um vídeo do TED, que é uma iniciativa em prol da tecnologia, da educação e do design. O TED reúne em vídeos curtos pessoas convidadas do mundo inteiro, do Brasil inclusive, que falam, que têm ideias sobre esses assuntos de tecnologia, educação e design, que a equipe do TED acredita que valem a pena serem ideias propagadas, né? Então é um pouco do slogan deles, ideias que valem a pena se propagarem, né? Ou serem propagadas. Bom, então começaremos com um vídeo, como eu comentei, ele está editado, mas fica a recomendação de assistir o vídeo completo e depois começamos então a pensar sobre os novos caminhos de educação a partir desse vídeo. Então, vamos agora conversar um pouco sobre esse vídeo que acabamos de assistir. Primeiro, quem é o Dave Eggers, né? Eu conheci ele sem saber que eu estava o conhecendo. Ele tem um livro infantil, na verdade, chamado Onde Vivem os Monstros, que conta a história de um menino que ganhou uma fantasia de monstro, de lobo. E aí ele começa a se comportar como um lobo porque está vestido com aquela fantasia. E a mãe pede para ele se arrumar o quarto, ou fazer o dever de casa. E aí o menino, ele se comporta então como um monstrinho. E aí ele não faz nada disso porque monstros não fazem essas coisas. E aí a mãe fica brava com ele e fala: então se você vai ser um monstro, eu não tenho como viver com você, então você vai ficar agora no seu quarto, dá uma bronca nele. E aí ele vai para o quarto e ali no quarto, ele cada vez mais feroz, abre o portal, alguma coisa dessa natureza. Na verdade não tem um portal, mas essa é a ideia, porque ele vai para o mundo dos monstros. E aí no mundo dos monstros, ele vive com um monte de selvagerias e ele começa a se cansar e sentir falta da mãe e sentir falta de comer uma refeição gostosa, num lugar legal. E, de repente, ele abre-se de novo o portal para ele voltar para a casa dele, ele tira a fantasia e então vai ficar com a mãe como gente, não quer mais ser monstro. E aí, eu sempre gostei desse livro, achei sempre interessante, e um dia eu vi que existia uma versão desse livro bem grande, assim, de várias páginas. Aí eu falei: que legal, quanto mais grosso o livro, ele sempre me diverte. Então, fui atrás desse livro e, na verdade, eu não gostei muito da leitura desse livro mais grosso, mas a iniciativa foi interessante, a escrita é boa, eu não gostei muito do encaminhamento da história, ficou uma história mais psicológica, eu gostava da ludicidade da história infantil. E aí, surpresa, quem tinha escrito esse livro foi o Dave Eggers, que é esta pessoa que assistimos no vídeo. Então, quando entra esse vídeo, ele falando que ele não é da área de educação, ele não é mesmo, eu nem conhecia ele por aí.
mas é interessante porque ele é essa pessoa que sempre, então, de alguma forma, trabalhou com edição, como ele mesmo fala, edição de livros, né? E especificamente no vídeo ele tem uma revista. E aí ele mostra esse sentimento da pessoa que não é da educação de falar, nossa, eu vejo amigos que estão da educação sofrendo tanto, com tantos problemas, e a gente ouve isso e não faz nada, né? Então, esse sentimento da sociedade ajudar a educação, já que todo mundo acha isso tão importante, então vamos repensar esses muros. Será que a sociedade não pode fazer nada para ajudar a educação? E aí ele começa esse projeto, Valência, que então esse grupo de editores ajudarem as crianças com a língua, o domínio de língua. E aí com toda essa... Foi muito bem sucedido o projeto, hoje tem várias aplicações. E o que é bastante interessante nesse vídeo, por que a gente trouxe? Mostra essa grande tendência do momento que é questionar qual é o lugar em que a educação acontece. Então, a educação acontece na escola? Essa é a pergunta que tem sido feita agora, assim, com muita veemência. E outra coisa, quem é o educador? O educador é unicamente aquele que se preparou para estar na escola? Então, é um pouco dessa pergunta. E aí, se a sociedade também pode fazer uma parte na educação, se ela pode participar da educação de uma criança, como que ela faz isso? E qual é a contribuição dessa sociedade, ou que seria assim, de quem não se preparou para ser educador, na educação? E aí é um pouco do que ele fala, né? Então ele tem toda uma ideia de negócio, que é a experiência que ele tem, e ele pensa a contribuição dele na educação nos mesmos termos. Então ele organiza um espaço, ele tem uma visão não de mercado, mas de público, como é que ele atende esse público. Ele tem uma visão de network, com quem ele precisa conversar para fazer isso acontecer. Ou seja, ele traz toda uma experiência de mercado e adapta essa experiência para fazer um serviço à comunidade e para ajudar a educação. E aí, me surpreendi ainda mais, porque me deparei com uma citação ao Dave Eggers, que eu tinha conhecido como leitor e pelo apreço à literatura, mas encontrei ele num livro que no Brasil foi publicado pela Telefônica, chamado Viagem à Escola do Século XXI, que tem discutido um pouco, e esse movimento já começou ali com o Jacques Delors, quando ele fez uma proposta, né, da educação para o milênio, que é agora, então, desde aquele movimento da Unesco, essa grande discussão de precisamos, como comentamos no início, repensar o que é a educação e entender a educação para o século XXI. E aí, nesse vídeo, que foi uma compilação feita pelo Alfredo Hernando Calvo, que é um psicólogo, ele traz várias experiências em que a educação é, de alguma forma, promovida e pessoas que não têm o preparo específico para serem educadores em sala de aula desempenham, de alguma forma, uma contribuição à educação, então, de alguma forma, exercem um papel de educadores e como é que essas experiências têm ajudado, e aí é bem propositivo, é bem positivo esse livro, como essa experiência tem ajudado a pensar e a desenvolver um conceito de escola do século XXI. E aí, o que esse livro, então, propõe? Ele propõe que essa escola do século XXI, ela é uma escola muito desenhada, então ela tem que hoje tem também ganhado uma força muito grande, esse design thinking, né? Então ela tem isso que a gente viu no vídeo do Dave. Diante de um problema, ele tem uma preocupação de design, então ele não apenas pensa como que eu faço para ajudar as crianças do meu bairro a dominarem o inglês. Ele pensa em que espaço isso vai ser mais divertido de acontecer, que experiência que eu quero que esse aluno, que essa criança vivencie, não só aqui comigo, mas também quando ela sai daqui. Então é um pouco desse pensamento de um designer, como é que um designer encara um problema. Então, já nesse documento do Alfredo Calvo,
ficou marcado isso, né? Que essas escolas do século XXI, elas têm essa inteligência do designer, né? Inteligência, maneira de pensar. Ela é preocupada com o método, então veja, ele também organiza muito bem quem vai ajudar, quando vai ajudar, como vai ajudar, quem que eu preciso para ajudar o projeto. Ele tem muito essa linguagem de projeto, essa preocupação com o projeto. A avaliação, então, assim, para outras áreas que não são a escola, a avaliação é muito mais incorporada, ela não é um documento estanque, não que as escolas, necessariamente, para as escolas seja um documento estanque, mas em geral, na cultura tradicional escolar, você pensa a avaliação como uma prova. Claro que isso já é muito criticado, muito questionado, mas existe esse imaginário, né, de avaliação igual prova, mas no mercado não, a avaliação é alguma coisa de rotina, que valor tem isso no que eu estou investindo meu tempo, investindo recurso, investindo organização de espaço. Então, isso também está muito incorporado nessa escola do século XXI. Outra coisa que o Alfredo Calvo também destaca é a importância dos papéis bem definidos. Então, para você montar esse projeto, você precisa ter clareza de quem participa, como participa. E outra coisa que é bem importante, que também já estão os documentos oficiais, de que realmente é uma participação colaborativa. Então, esse é um projeto de todos, então como que todos de fato colaboram. Então, o papel do aluno não é só até essa palavra carrega isso, né? É a pessoa sem luz, mas o aluno, né? O não iluminado. Ele não é mais visto assim como uma pessoa que ainda está apagada no processo, que quando a gente é criança a gente fala é o café com leite. Não, agora ele é alguém que está dentro do projeto, que participa do projeto, que pode inclusive produzir junto, por isso que é um projeto. Então ele chega num produto final junto com as demais pessoas. Então no vídeo do Dave fica bem claro, né? Qual que é o papel do aluno? O papel do aluno é inclusive fazer o livro que a Emitam vai financiar lá no final. Então, ele tem um papel ativo, e não é ativo, assim, não é só ativo no conhecimento, é ativo no produto. Então, quais são esses papéis? Isso também cada vez fica mais definido nessas novas iniciativas. Planejamento, e aí também muito por isso, ele tem essa prática de plano de negócio, ele tem um plano de negócio que é a revista dele. E aí ele pega toda essa inteligência de planejamento e aplica numa ajuda à comunidade, uma ajuda para a comunidade escolar. Mas, então, assim, o planejamento para ele, e aí é um pouco diferente também de uma tradição escolar, e aí, claro, do estereótipo da tradição escolar. Tem muita escola que também já repensa isso, que também já vê de outro jeito, já tem muita crítica feita em cima disso. Mas, assim, o estereótipo da tradição escolar é que planejamento é aquela coisa empoeirada, que todo mundo escreve alguma coisa, ninguém lê e a escola não precisa daquilo. No negócio, não. O planejamento é onde está o orçamento aprovado, para que essa verba vai ser investida, vai estar todo mundo ligado naquilo. Então, essas outras iniciativas entrando na educação trazem essa outra visão e essa outra percepção da importância do planejamento. E, por fim, o uso do espaço. Então, o espaço também é um recurso, e ele é entendido como um recurso que também precisa ser planejado, pensado, estudado, investido. Então, o espaço também não é só o lugar que está por trás de onde a educação acontece. Não, ele realmente precisa ser pensado para atingir aquele objetivo de educação. E aí também, de novo, muito em consequência dessa união entre, no caso dele, né, a pessoa do plano de negócio da revista. E aí, então, ele pensa o lugar para a produção de uma revista. E aí, com a mesma lógica, ele pensa o lugar para a produção de livros que ajudam crianças, né, e com crianças. Então, o espaço ele é pensado para abrigar essa produção, para possibilitar essa produção. Então, de maneira geral, esse vídeo ilustra, e foi por isso que trouxemos ele no começo dessa conversa, um pouco do que esse livro, que menciona esse vídeo, traz, né, do que é essa escola do século XXI. Essa escola que ela é mais comunitária, ela é cada vez mais a escola da sociedade mesmo. E então,
não é só mais uma inteligência escolar que vai pensar essa escola, é uma inteligência de toda a sociedade, com seus múltiplos profissionais, pensando essa escola. E desse encontro entre essas inteligências, então destaca-se esses pontos, né? É uma escola desenhada, metodologicamente pensada, avaliada continuamente, com papéis bem definidos, com planejamento muito efetivo e com os espaços muito bem pensados. Bom, e como que esse planejamento, essa metodologia, essa avaliação, esses papéis, esse espaço, como é que tudo isso é planejado, né? Como é que isso tudo faz planejamento? Então esse livro também traz esse resumo. Esse currículo, essa metodologia, essa avaliação, esse papel, esse planejamento, esses espaços, eles são desenhados, eles são estabelecidos considerando-se qual é a sociedade que vai ser atendida, quais são as necessidades psicológicas dessa sociedade, quais são os recursos psicológicos dessa sociedade, como que essa sociedade entende e desenvolve conhecimento, que é a fonte epistemológica, e como então que essa sociedade com esse perfil psicológico, com esse perfil de conhecimento, pode então ensinar e aprender. Então é dentro desse enquadramento. E aí, o livro também termina com uma proposta assim, o que você pode fazer para se aproximar dessa escola do século XXI? Então eles colocam alguns pontos, algumas ações, e aí em resumo ele fala, tire a poeira do seu projeto educativo, que é isso, você precisa ter um projeto real, assim, ele tem que importar mesmo para você. Ele tem que ser um projeto, precisa ser uma ação conectada, então é isso, uma iniciativa social, ela não existe com uma pessoa sozinha tentando criar essa ideia. Não, ela precisa de todo mundo junto trabalhando por essa ideia. Então, conecte-se com o seu entorno. Entreviste a sua comunidade, tenha contato, né? Descubra qual é o superpoder da sua escola, qual é a contribuição que você realmente pode dar para essa comunidade. Sonhe com a sua escola, muito essa maneira de pensar do designer, o projeto, ele faz o que eles chamam, né, de prototipagem, ele chega num modelo, só que assim, ele nunca perde o sonho, então ele vai fazer o projeto, ele vai materializar, ele não perde esse vínculo com a realidade, mas ele também não deixa de dimensionar o que pode ser, as ideias e tudo mais. Crie sua própria câmara do tempo, que é um pouco isso, né? Qual é a parte da história em que você entra, por que você entra, por que você existe, por que esse projeto existe. Redesenhe seu projeto educacional, projeto, planejamento é alguma coisa que precisa ser sempre acompanhada. Então a gente começou por esse plano, mas agora vamos rever se é por aqui. Então redesenhe esse projeto, crie seu próprio mapa, então é isso, né? Tenha essa visão de todo do projeto e continue lendo. Então assim, essa visão também cada vez mais enfatizada no temos uma sociedade que já passou a fase de sociedade da informação. Então agora é um pouco na linha aí do Edgar Morin, né, que não adianta mais só uma cabeça cheia. Então é assim, informação a gente tem, é a cabeça bem feita. Então é o que você vai fazer com essa informação. Então assim, a leitura, adquirir informação já tem que ser alguma coisa de praxe. Então, antes teve um momento em que teve muito isso assim, a gente precisa de uma escola para que as pessoas tenham um local de acesso à informação. Agora, o acesso à informação é possível pela Wikipédia, assim, você não precisa mais ir para a escola para ter acesso à informação. Então, a escola é esse lugar que vai falar o que você vai fazer com essa informação, ou como você pode utilizar essa informação para o bem do outro, o seu bem. Então, é um pouco dessa ideia de isso não pode ser um problema, você tem que se informar e fazer alguma coisa com isso. Então, esse vídeo e esse livro, que cita inclusive esse vídeo, trazem um pouco desse movimento que, de novo, ele já começa com a Unesco, com essa busca da educação para o milênio, e traz então essa proposta de um novo caminho para a educação. E aí, se precisássemos sistematizar, então, que novo caminho é esse?
ele tem todas essas propostas que o livro, de alguma forma, já sistematizou, mas a gente percebe também que se precisássemos assim, de grandes eixos, que eixos são esses? É uma ideia de uma educação feita para um novo tempo, com uma nova mente, que é essa mente cada vez mais conectada, com informação cada vez mais disponível, então é uma nova mente. E para esses novos tempos e essa nova mente, então a ideia é que a gente precisaria de novas práticas pedagógicas. Então, só fazendo um breve resgate, o que a gente observa até aqui é que toda essa preocupação com uma nova educação e novos caminhos para a educação vem dessa mudança de milênio e dessa observação da mudança do tempo, sobretudo em relação à informação e em relação à capacidade humana de produzir conhecimento, e o discurso é muito esse, né? Qual é o limite do que a inteligência humana pode fazer e como é que a gente usa isso a favor da própria humanidade. Então, vem dentro dessa tendência e que começou ali já no final do século XX. E aí, como é que nós, o Sistema Mackenzie de Ensino, enxergamos essa tendência e todas essas falas? Parece, então, ser uma defesa de que uma nova educação, uma nova escola, um novo caminho para a educação é necessária, e eles que estão dizendo isso não somos nós que estamos dizendo, não é a opinião do Sistema Mackenzie de Ensino, mas é como o Sistema Mackenzie de Ensino tem lido o que tem sido dito. Então, ele tem sido dito isso, que a gente precisa de uma nova educação, porque estamos com novos tempos, com uma nova mente e com novas práticas pedagógicas. Então, antes de irmos para o que o Sistema Mackenzie de Ensino tem a dizer sobre essas coisas, vamos entender um pouquinho mais o que são esses novos tempos, o que é essa nova mente e que novas práticas pedagógicas são essas. Então, para finalizar, antes da gente entrar nisso, esse é um vídeo que ele é um vídeo curto, mas que ele mostra como que esse discurso tem se consolidado, esse discurso de nós precisamos desesperadamente de uma nova escola, nós temos uma nova mente, nós temos um novo tempo, precisamos de novas práticas. Esse vídeo vai ilustrar um pouco desse sentimento do momento, dessa tendência do momento. Bom, ilustrado o momento, percebida essa tendência, então vamos entender agora um pouco mais a fundo quem são as pessoas, quais são as ideias que estão sustentando e que estão desenvolvendo essa maneira de pensar escola e educação. Então, para ilustrar o que tem sido dito sobre o novo tempo, o que tem sido entendido sobre o novo tempo, nós trouxemos o Thiago Matos. Quem é o Thiago Matos? O Thiago Matos é uma pessoa que foi convidada também para falar num TED, naquele mesmo programa que o Dave Eggers falou, que a gente trouxe o primeiro vídeo. Então, ele também foi convidado para falar nesse programa. E por que esse é um nome que assim nos chama a atenção? Porque ele é um educador brasileiro que então é chamado para esse fórum, que é um fórum mundial. E é um fórum de disseminação de ideias. Então, é o brasileiro que está nos representando nesse fórum. E o que diz o Thiago Matos? O Thiago Matos, ele tem uma teoria, ele tem uma proposta, ele tem um projeto que é bem compromissado com o que ele chama de futurismo, que é essa ideia assim, de nós somos responsáveis, ou, claro, isso de uma maneira bem genérica, bem rápida, é um pouco isso. Nós somos responsáveis como humanidade por construir o futuro. Então, filosoficamente, é uma posição bem construtivista, que é isso, né? Nós temos o homem para cuidar de todas as coisas, e mesmo que exista alguma outra coisa no mundo, ele tem esse compromisso assim mais... vamos nos ater ao que o homem pode fazer e é isso, vamos fazer, irmos e fazermos. Então, o nome da proposta dele é VLEF, vai lá e faz. Então, ele vai bem nessa linha. E por que vai lá e faz? Porque ele até no vídeo dele ele fala isso, né? A gente vive um tempo, na visão dele, em que não é mais a lógica
agrícola nem industrial. Então, por isso que ele fala muito por isso que a questão tempo para ele, o tempo que a gente vive, é muito importante. Para ele, assim, nós estamos numa era digital. E qual é a grande característica dessa era, né? Ele até fala, não é uma mudança, é uma mudança total de era, assim, é uma mudança de paradigma para ele isso. Porque ele fala que até então, na lógica industrial e na lógica industrial, você tem um modelo que algumas outras áreas de trabalho chamam de modelo pipeline. Então, você tem uma produção que é assim, você não pode ir lá e fazer, você tem que pensar muito bem antes de fazer. Por quê? Porque é difícil ter recurso, é difícil ter espaço, tudo é muito caro, tudo é muito difícil de se conseguir. Então, você tem que pensar muito bem um produto, tem que planejar muito bem esse produto antes de lançá-lo, antes de investir nele. Porque depois que você investiu e depois que você lançou, foi um recurso ali de dinheiro, de tempo, de material que você não recupera mais. Então, tem que ser tudo muito bem pensado antes de ser feito. Ele fala que nesse tempo que a gente vive hoje, isso não é mais assim. Por quê? Porque com o que a gente já alcançou de desenvolvimento tecnológico, a gente pode ser o que ele traz, o que as pesquisas trazem, a gente pode ser uma geração beta. Então, o que é geração beta? É uma linguagem de computador que é assim, você não precisa lançar a versão final do seu produto, lança o protótipo do produto, dá uma sentida assim, se ele funciona, se as pessoas gostam. Não gosta, você já recolhe, você já aprimora, lança de novo. E por que você tem essa facilidade assim, de lançar a versão beta? Por que você pode lançar a versão beta? Porque hoje a gente vive num tempo que você tem impressora 3D. Então, assim, você precisa construir uma coisa, você já tem um maquinário que você não vai precisar ir lá na pedraria, pegar e desenvolver a técnica para trabalhar com a pedra, para ver como é que aquela sua ideia fica. Não, você coloca isso num programa e você já tem uma impressora que vai te dar um protótipo daquilo, feito em plástico, você já consegue visualizar, já consegue ver se funciona. Então, você tem essa facilidade. Ele também fala, né, a gente vive na época do coding, do hackeamento. Então, assim, ele até brinca no vídeo dele. Eu me lembro de tudo, porque eu divido meu cérebro com o HD do Google. Então, ele faz essa brincadeira, né? Que é um pouco dessa ideia assim, hoje você não tem uma informação, entra na internet, acha. É muita informação, codifica. Então, é como se esse avanço tecnológico gerasse, na visão dele, e enfim, isso de alguma forma é perceptível por outros estudos, uma série de facilidades. Outra coisa, o espaço, você organiza o espaço, coloca um MDF, entendeu? Faz um espaço, improvisa o espaço, faz o espaço acontecer. Então, ele diz que todas essas facilidades te permitem ter essa postura mais beta. Então, lança o protótipo e vai melhorando o protótipo junto. É tudo muito mais rápido, tudo muito mais conectado. Então, para ele, essa é a marca do novo tempo. É esse tempo em que as coisas acontecem, em que você não precisa mais pensar para fazer. Você pode fazer e pensar. Fazer primeiro e depois pensar. Então, o que ele fala? Ele fala que essa era digital, esse novo tempo em que a gente vive, é um tempo que ele não é mais linear, ele não é mais esse sistema pipeline, que é isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois o produto final. Então, ele é um mundo não linear, ele é multidisciplinar, porque para conseguirmos as coisas, não é mais um único conhecimento que vai conseguir. Essa linguagem de projeto, ela requer muito mais esses múltiplos saberes. E aí ele faz uma parte que eu acho bastante interessante, ele faz uma ressalva, que ele fala, né? Prestem atenção no livro dele, vai lá e faz. Multidisciplinar não significa multitarefa. Então, são diferentes saberes. Ninguém faz, a brincadeira do assoviar e chupar cana, né? Não, ou você assovia ou você chupa cana. Mas o que ele está falando é que você precisa do espaço para as duas coisas hoje. O mundo favorece mais esse encontro. Por quê? Porque é um mundo conectado, então agora tem sido muito dito isso, né? O mundo em rede, então não é mais aquela rede central que você tem um ponto de onde irradia tudo, e também não são só pontos que se encontram isolados, não, é a grande rede em que tudo está conectado mesmo.
imprevisível, porque como muda muito rápido, é difícil de a gente perceber. E aí na educação, isso, o Ken Robinson, que é um pedagogo inglês, ele também fala muito disso. Ele pergunta, o aluno que está entrando hoje na escola, qual é a profissão que vai estar disponível para ele daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Então a escola também até aqui, ela foi muito escola de assim, eu vou preparar você para fazer essa profissão. Então você começa agora, daqui a 20 anos você está pronto para essa profissão. Agora eu vou te preparar para essa profissão, mas essa profissão já mudou. E agora já é outra coisa. Então como é que a escola se posiciona diante desse tempo que muda muito rápido? Ele também fala dessa necessidade hoje, o Delors, quando ele fez o documento da Unesco, da Educação do Milênio, ele falava muito do saber aprender. Então, isso que a gente agora precisa ensinar ao aluno, não a informação, mas como que ele busca informação e o que ele faz com essa informação. O Thiago Matos ele já faz uma proposta que você tem que ensinar o aluno, inclusive, a saber desaprender. Então, é mais ou menos assim. Eu vou aprender a mexer no Orkut. Depois que eu aprender a mexer no Orkut, aí que eu vou mexer no Orkut. Não, mas agora não tem mais Orkut, é Facebook. Então você tem que desaprender Orkut e aprender Facebook. Não, mas o Facebook agora já também não está mais tão em voga, é Instagram. Então, ou seja, você tem que desaprender uma coisa e aprender outra. Então ele até sugere saber desaprender. E aí ele fala dessa importância da criatividade. Porque como ele tem essa proposta com fazer o futuro, então você precisa dessa abundância de ideias. E aí, para você ser criativo, entra muito essa ideia da nova mente, que tem sido muito desenvolvida pelos estudos de neurociência. Então, o que é esse estudo de neurociência e o que tem... claro, são estudos vastos, mas o que mais tem se falado, né? A gente pegou esse artigo, que é um artigo da Hopkins, de uma das pesquisadoras, e aí ela faz bem didaticamente, ela pinça alguns elementos assim, de como é que tem sido entendido o cérebro humano com esses novos estudos da neurociência, e aí ela salienta então esses 6 tópicos, né? A primeira coisa, novamente, é que até então sempre se achou que assim, a mente tinha esse tempo de acomodação do novo, né? Que até... então é isso, você tem um conhecimento que você já sabe, você acomoda, e aí vários teóricos chamam isso de diferentes formas, você acomoda um novo conhecimento. Então, a gente pensava essa mente assim que ia novo, antigo, novo, e assim vai. Hoje também se pensa isso, mas não é que não se pense mais isso, mas o que fascina muito a comunidade científica é como, por exemplo, uma criança que nasceu com paralisia em um dos septos do cérebro, como que uma parte do cérebro ensina a outra a fazer as funções que estão, de alguma forma, estavam prejudicadas. Que é um pouco daquilo também, assim, né, de uma pessoa que sofre um derrame e aí como que o cérebro se ajusta a isso. Então, o que eles falam muito hoje é da plasticidade do cérebro, de como que o nosso cérebro se condiciona para aprender a suprir dificuldades e necessidades. Então, hoje se observa muito essa característica do nosso sistema nervoso, né? Então, assim, como que o nosso aparelho cerebral é, por exemplo, muito sensível a clima. Então, sabe aquela sensação, vou usar o exemplo do professor, mas o aluno, bom, todos nós sabemos disso, mas quando você entra num lugar que você percebe assim, que está todo mundo de cara feia, ou que tem alguém cochichando e você acha que já é imediatamente sobre você, então a gente é muito sensível a isso, assim, como é que está o humor daquele lugar, como é que está a emoção, assim, se é um lugar assim bom, se é um lugar receptivo, se é um lugar carrancudo, se é um lugar... Então o nosso cérebro é muito sensível a essa percepção, assim, desse detalhe de como é que é o clima emocional daquele lugar. Outra coisa que tem sido muito reparada é que o nosso cérebro também identifica muito rápido o clima físico. Sabe, quando você entra num lugar e fala, nossa, que lugar bonito, ou nossa, que lugar desarrumado. Então, a gente percebe isso muito rápido, nosso sistema nervoso processa isso muito rápido.
Outra coisa é a experiência, a gente é muito sensível àquilo que a gente vivencia, experimenta, então isso também é observado. Por fim, a gente também, o nosso cérebro gosta do desafio de aplicar, de mudar a situação para a aplicação daquilo que a gente acha que sabe. Então a gente gosta de desafio, o cérebro também é um pouco ávido, ele gosta dessa brincadeira de... E se a gente fizer mudar isso aqui, será que ainda dá certo? Ele gosta dessa possibilidade de diferentes aplicações. Ele é muito sensível também ao que tem valor. Então, sabe aquele negócio que a criança fala assim? Ah, não vou ler isso, porque isso não cai na prova. É porque ela já percebeu que o que ela precisa prestar mais atenção é o que cai na prova, porque fazer uma prova boa melhora o clima emocional. Então, é isso. Ela é muito sensível ao que tem valor na prática. Isso é outra característica. Nós somos muito sensíveis ao que tem valor na prática. Então, isso é outra característica que tem sido observada. Outra coisa, nós gostamos do desafio de dominar habilidades. Então, é isso. Eu ainda não consigo fazer isso, mas eu estou entendendo que quando a pessoa faz desse jeito, ela consegue fazer. Então, nós também fazemos a leitura disso bem rapidamente, gostamos disso. Assim, nosso cérebro favorece esse tipo de pensamento, né? Então, essas são algumas características, não são novas, mas assim, são essa nova tendência de enxergar o nosso sistema nervoso, o nosso sistema cognitivo, né? Não só nervoso, mas cognitivo, que a neurociência tem desenvolvido. E aí, isso muda a escola? Muda bastante. Isso tem entrado bastante no discurso da escola e já há bastante, desde Piaget, essa atenção aos estudos de neurociência tem impactado bastante a maneira como os educadores pensam, então, a educação. Então, por exemplo, quem não ouviu ou quem não tem participado dessas discussões assim, da importância do professor, né? Que diferença faz você entrar numa sala que o professor... Aqui tem exemplos da educação infantil, mas isso sempre, né? Que o sentimento que o professor transmite, né? Então faz bastante diferença. Uma aula com a professora rabugenta, assim como a criança reage a isso, e essa professora participativa, mais emocionalmente mais próxima, né? Como é que a criança reage a isso? Como que a criança reage ao ambiente? Então, essa ideia de que a educação não está restrita apenas ao ambiente da sala de aula, que é a cadeira, sentado no caderno, não, mas que todo o espaço criado, humanamente criado, ou divinamente criado, é espaço para aprendizagem. Não tem um lugar que aqui eu aprendo, aqui não. Não, você aprende onde você estiver, em qualquer espaço. Então, você é sempre sensível ao espaço. E aí, se isso é verdade, então como é que você pensa um espaço para favorecer o conhecimento? Então, na sala de aula, a Montessori já trabalhava muito isso, né? De você tornar, então, o espaço adequado para a criança, organizar o espaço. Então, essa ideia de sala momento da leitura, o quadro da fantasia, né? Então, como você organiza esse espaço? Isso aqui é uma outra sugestão de organização de espaço, que eu acho bem interessante, que em todo colégio que eu visito com educação infantil, eu sempre tenho a sensação de que as professoras da educação infantil realmente são capazes de reconstruir uma cidade usando EVA, né? Então, aqui, literalmente, elas construíram uma cidade com o EVA, que é bem legal, que é isso, é permitir à criança aquilo que a gente falou de experiência. Então, assim, ela brincar de ser bombeira, ela brincar de ter um restaurante. Então, como o cérebro responde bem a isso, né? E mesmo na educação infantil, como é que você organiza, até a educação de 2 anos, né? Como é que você organiza esse espaço? E dos 2 anos até os mais velhos. Então, pensar a sala do Fundamental 2, do Fundamental 1, e, eventualmente, até a sala do ensino médio. Qual é a sala que vai favorecer todo esse trabalho com o aprendizado e, inclusive, quais atividades, né? Então, também não ser só o caderno e o lápis. Então, que situações e que ferramentas e que recursos você utiliza para que o aluno tenha essa oportunidade de testar as habilidades e conhecimentos, de aplicar o conhecimento, de avaliar
o conhecimento aplicado, né, o conhecimento que ele adquiriu. Então, são as várias sugestões, né, de trabalho, e cada vez mais diversos e cada vez mais aprimorados e significativos até, né? Então, aqui são alguns vários exemplos. Esses são imagens retiradas do Pinterest. Então, se você colocar no aplicativo, por exemplo, Phonic Method, ou método fônico, pode colocar em português mesmo, você tem uma série de atividades de professores do mundo inteiro que disponibilizam o que eles estão fazendo e trocam ideias. Também a gente vive muito nesse tempo dessa conexão, né? Então é isso. O que é hoje a plataforma? É esse lugar que você trabalha colaborativo. Então todo mundo disponibiliza o que tem feito, né? A sua peça de conhecimento, né? E deixa aberto, né? Para o benefício de todos. Agora, isso significa que não tem lugar do caderno e do papel? Não, também tem. Então, essa linha, esse entusiasmo do nosso tempo com a tecnologia e tudo mais, já tem muita gente também falando, gente, lápis também é tecnologia, caderno também é tecnologia. Então, agora o desafio é sempre, e cada vez mais, encontrar tecnologia para quê? Então, sempre precisar mais, qual é o melhor recurso para determinada necessidade. Mas tem lugar para todos os recursos, né? Bom, então vimos uma visão de novos tempos, como é que o nosso momento e pessoas que têm sido trazidas para pensar a educação têm falado sobre o novo tempo, os estudos de novamente, esses estudos da neurociência, e agora então um material que fala um pouco sobre as novas práticas. Então, esse é um livro que é bem mencionado quando se fala em prática educacional em escolas do mundo inteiro, que é Aula Nota 10. O original é Teach Like a Champion. E o que o Doug Lemov, que é o autor desse livro, fez? E ele o tempo todo fica no livro falando, foi só isso que eu fiz. Ele fez um trabalho na educação pública americana, fazer uma compilação das práticas de aula dos melhores professores. E aí ele reuniu tudo isso nesse livro e ele, então, fez essa compilação, essa pesquisa, esse mapeamento, para dividir com professores do mundo inteiro técnicas e estratégias de aula e técnicas e estratégias de planejamento. Então ele, assim, estou disponibilizando um material para que a comunidade discente utilize como precisar utilizar. Mas é isso, né? É essa compilação de práticas pedagógicas. Então, fica cada vez mais claro que isso também precisa ser pensado, nessa nova educação isso precisa ser desenvolvido, precisa ser sistematizado, precisa ser considerado. E aí ele faz essa compilação dessas técnicas nessas frentes. Então, técnicas de excelentes professores, no que diz respeito à valorização de ambiente acadêmico. E aí lembra, ambiente agora está muito em alta por causa dos estudos de neurociência, o cérebro é sensível ao ambiente. Planejamento, então técnicas de planejamento, técnicas da relação na sala de aula, eu, você e nós, que é a própria aula, né? Técnicas de engajamento, como é que você faz o aluno se engajar, técnicas de cultura da classe, técnicas de comportamento e técnicas de caráter e credibilidade, como é que o professor, quais são as técnicas que os grandes professores utilizam para reforçar caráter e credibilidade. Bom, aqui tem um resumo, eu vou mencionar alguns pontos desse livro, mas o melhor é, havendo tempo e sendo possível, fazer a leitura desse livro. Ele é isso, né? Ele é um compilado de práticas educacionais com essa organização. Mas, então, em relação ao planejamento, por exemplo, algumas sugestões dele, e aí todas, de alguma forma, norteado pelo que ele chama de 4 M's, que é sempre mantenha em mente o que é manageable, measurable, o que made first e o most important. Então é isso que ele fala, um bom planejamento na visão do que ele assistiu, né, sempre leva isso em conta, que é o que é gerenciável, o que é mensurável, o que você precisa que seja feito, então isso você vai fazer primeiro, e o que é o mais importante. Então toda a aula passaria por esse crivo, né? E aí ele dá várias dicas, comece pelo fim, todo mundo tem que, toda a comunidade da sala de aula precisa ter
essas respostas compartilhadas e claramente visualizadas, encontre sempre o menor caminho. Então, assim, lidar com a educação, mais ou menos isso que o livro dele me fez pensar quando eu li, é sempre atividade complexa. Então, a educação é aquele exercício de fazer esse movimento de entender o que está por trás disso, como que isso chegou nisso, esse exercício de complexidade. Então, o caminho do professor é, diante de um exercício de complexidade, achar os caminhos mais eficazes. Então, ele traz isso. Ele fala do plano B, então o professor também ele não pode ir só com um plano de aula, ele precisa ter plano B, mapa, ele precisa ter esse mapa mental mesmo, de como é que ele vai trabalhar aquele conteúdo, de que maneira ele vai trabalhar esse conteúdo. Na aula, ele fala da importância de você sempre começar com um gancho, que é muito semelhante àquilo que no sistema Mackenzie de ensino a gente propõe que seja o início pelo tema. Ele fala da importância do professor sempre nomear o que está fazendo. Então, agora, já que a gente terminou de ver isso, eu vou fazer isso. Agora que a gente viu isso, eu vou fazer aquilo. Então, o professor é o tempo todo o professor. Então, o tempo todo ele tem que estar com essa responsabilidade professoral. Ele está sempre ensinando, o tempo todo ensinando, e quanto mais consciente ele esteja disso, melhor. Então, de ensinar, da importância de você ensinar o aluno como que ele faz o caderno. Então, o quadro do professor não é só o lugar onde ele expõe o pensamento dele, é o lugar onde ele ensina o aluno a organizar um pensamento. Então, de pensar o quadro também dessa forma. A importância do professor circular, de assim, quebrar a barreira do espaço, né, que é um pouco, de novo, daquele movimento da neurociência também, de como o cérebro percebe clima emocional e precisa de clima emocional. Então, você precisa estar perto do aluno, né? E fundo, então é isso, exercício de complexidade. Então, o aluno chegou numa resposta, peça mais, e tem mais. Sempre é possível estudar mais alguma coisa, ir atrás de mais alguma coisa, então tenha esse compromisso, né? Confira como é que está a compreensão. Ele fala o tempo todo, você tem que fazer essa atividade de, e aí, tá entendendo? Alguma dúvida, né? Então, o tempo todo isso. Treino, o cérebro precisa de atividades, lembra que a gente viu também na neurociência, esse negócio assim de oportunidades para ele aplicar conhecimento e dominar conteúdo. Então ele fala que os melhores professores dos Estados Unidos têm na aula momentos em que eles param de falar, agora vamos treinar isso. Então, de fazer esse equilíbrio, né? Saída, que é assim, colocar uma rotina. Olha, vocês podem sair da aula quando vocês terminarem isso. Então, que isso também é importante, essa rotina também é importante para o cérebro e é importante para a dinâmica de aula. E isso de sair do palco, que é um pouco desse movimento também de que a importância da educação, cada vez mais esse foco no aprendiz, no aluno, né? Então, ele perceber como que é essa atividade de estudar e de aprender e de desenvolver de ser desenvolvido cognitivamente, mas o professor, então, deixar claro esse movimento que agora, mesmo que eu não estivesse aqui, você pode seguir fazendo esse exercício cognitivo, né? Então, aí ele traz várias sugestões disso. Aí, de ambiente acadêmico, cultura de classe, caráter e credibilidade, quais são as técnicas que ele levanta? Então, não tentar não é uma opção, sabe assim? Ah, professor, não estou entendendo isso. Você não está entendendo, então eu vou te ajudar. Ah, isso é muito difícil. É difícil, mas é possível, deixa eu te ajudar. Então, assim, o professor não pode ser aquela pessoa que fala, difícil mesmo, né? Assim, difícil mesmo, mas ok, vamos lá. Não tentar não é uma opção. Então, da importância do professor ter essa consciência. Certo é certo, então, assim, aquele negócio, é isso, mas não é isso. Então, não é isso. Sabe assim, do professor ser aquela pessoa que tenha um critério sim, sim, não, não mesmo. Estenda, então assim, você acertou, é um pouco daquilo, né? Vá fundo, tem mais, dá para você estender. Formato importa, então assim, eu posso dizer isso de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito pode virar qualquer coisa. Então, não, é importante o formato certo, não peça desculpas pela dificuldade do conteúdo, né? Que é isso, gente, hoje a aula é muito chata, é uma coisa muito difícil, você não precisa de desculpas por isso, é difícil mesmo, mas a vida é difícil. E é isso, então vamos lá, vamos trabalhar.
chamada, dela ser previsível, sistemática, não ser assim, a pessoa que está dormindo que vai ser sempre chamada, né? E aí, fulaninho, o que eu estou dizendo? Não, isso não é para a pessoa que está dormindo, porque, na verdade, é um recurso importante para as pessoas que estão, inclusive, acordadas. Então, não usar como uma chave de chamar atenção, né, de disciplina, mas como uma necessidade mesmo de desenvolvimento cognitivo. Usar o ping-pong. Isso é aquilo, né, do professor com a classe, mas em algum momento ele também fala, né, ensinar as crianças a jogarem vôlei. Joga a bola, não fica só no ping-pong, joga também para elas fazerem uma rodada entre elas e depois devolver para o professor. A importância de escrever no meio da aula, escrever é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, então a aula não ser só falada, mas também essa parte de escrita. Ter rotina de chegada, tem uma parte que ele fala do Vegas, ter momentos de diversão na aula. Coisas assim que precisam ser feitas agora, pensar em rotina de transição, então não pode ser assim, agora peguem seus cadernos, aí não pode ser assim um evento, aquela mexida enorme na sala de aula, todo mundo se movimentando, eu não trouxe meu caderno hoje, que aí perdeu o time da aula. Então assim, você tem que já ter uma rotina de aula combinada com os alunos, para quando você fala, peguem seus cadernos, o caderno já está na mão. Então ele fala que isso é uma preocupação dos professores. Então, o controle justo, é até bem engraçado essa parte do livro, que ele fala que algumas liberdades são superestimadas. Então, assim, a gente combinou um jeito de usar na educação infantil, no primeiro ano, a gente vai usar giz de cera. Então, ok, o giz de cera vai ficar nesse lugar e vai ser um giz de cera pela sala. Não, mas é porque é importante a criança escolher se ela quer giz de cera ou se ela quer caneta. Então, é importante ela escolher a ferramenta com que ela vai trabalhar, só que aqui na educação infantil a gente combinou que ela vai trabalhar com giz de cera porque é o que a gente quer utilizar. Então é isso, a gente não está privando a criança da sua liberdade, porque a gente tem um direcionamento, que é um pouco do que ele diz, né? Um controle justo. Aprofundando, assim, essa ideia de você sempre aprofundar, em linha, que assim, algumas ordens são vitais. Então, gente, eu preciso agora que vocês se levantem para a gente fazer uma atividade. Então, assim, isso não... tem que levantar mesmo. Já existe uma cultura na sala de, se eu estou pedindo, sim. Né? Então, isso de alguma forma já está consolidado. A importância de sinalizar, alcançar 100%, de reconhecer os alunos, a voz de autoridade, a atenção aos detalhes, enfim. Uma série de sugestões, né? Semear o lado bom, ser preciso no elogio, bondoso ou severo, seja ambos, né? Não tem como ser um só. Normalizar o erro, então assim, fulaninho, você errou. Não, todo mundo erra. Então assim, olha, isso está errado, mas o certo seria assim, 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 entendeu? E não ser assim todo mundo erra mesmo, mas, e nem por isso também significa que vai ficar errado. O papel do professor é ensinar o correto, então é isso, né? É explicar tudo, ter o fator alegria, e assim vai. O livro do Oglemov, ele é mais indicado para fundamental 2 e médio. Tem algum livro de práticas pedagógicas para infantil e fundamental 1? Tem. Esse aqui é um dos livros do Chris Biffle, acho que é assim que se pronuncia, e ele tem vários vídeos, a gente vai passar 2 textos desses vídeos, estão em inglês, mas aqui vocês veem como que ele também tem uma série de práticas educacionais assim, bem desenhadas, bem específicas, nesse caso para o primeiro ano e nesse caso com o Fundamental 2, né? Com o Fundamental 1, eu acho que aqui acho que aqui já é um 6º, 7º ano, mas enfim, porque também poderia ser usado para o Fundamental 1. Então, fica também essa sugestão de livro, esse é um livro lido e tem esses vídeos agora que estão sendo todos lançados, então tem muita gente também prestando atenção nesse tipo de prática. Bom, então, o que a gente viu até aqui são algumas referências teóricas de pessoas que têm desenvolvido propostas e materiais dentro dessa preocupação, que é uma preocupação global por essa nova educação, a educação do novo milênio. E aí vimos que essa visão dessa nova educação, ela é bastante otimista, ela tem uma tendência assim também bem humanista, ela é bastante otimista com que o homem
consegue fazer, pode fazer e precisa fazer, né, para então chegarmos aos contornos desse novo milênio, né? Agora entraremos então num momento e nós como sistema educacional cristão, como é que a gente se posiciona? A gente precisa mesmo de uma nova educação? Como é que a gente entende tudo isso que está acontecendo? Bom, a primeira coisa que fica visível até aqui é que muitas dessas tendências, inclusive, elas ganham cada vez mais força de lei. Então, depois do Jacques Delors, você tem esse movimento, esse documento da Unesco, né, em que ele trouxe, né, essa educação, proposta para a educação do milênio. Depois desse documento, o PISA foi organizado, já conversando bastante com essa nova maneira de se pensar a educação, que é por habilidade, por competência. E aí agora você tem vários lugares do mundo com um currículo comum, porque é isso, agora você não é mais analisado, não é assim, eu não vou avaliar a educação do Brasil com a educação brasileira. Então, assim, a educação que a gente faz em São Paulo está melhor, está pior do que a educação feita no Nordeste, não é mais esse parâmetro. A educação que a gente faz no Brasil está em que relação com a educação que é feita na Finlândia, com a educação que é feita no Japão. Então, agora tem toda essa visão, né, de educação global. Vocês não podem ver, mas inclusive tem um professor que também está aqui, que está estudando isso, né, do que a Unesco propõe hoje de competência global, né? Então, como é que isso vai ser desenvolvido agora mundialmente? Somos cidadãos do mundo, então tem toda essa tendência da educação e que, inclusive, também chega no Brasil com o Enem, que é uma consequência também, de alguma forma, do PISA, e com a BNCC agora, né? Então, isso é uma tendência, isso já tem acontecido, essas ideias têm acontecido, tem momentos de verdade nessas sugestões mesmo, nessas ideias assim do que é a escola, dos desafios que a escola enfrenta agora, que ela não é mais só o lugar da informação, então ela é o lugar de quê? Então, existem momentos de verdade nisso tudo. Mas a pergunta que eu acho que é a grande pergunta, o que nós como cristãos acreditamos que seja um caminho para a educação, assim, qual dentro daquilo que nos é referência de verdade. Então, qual que é o caminho para a educação e como é que a educação trilha esse caminho sem ficar obsoleta? Então, essa é um pouco da grande pergunta. E aí, nossa resposta como sistema de ensino, como cristãos, é a seguinte: a gente não ignora os tempos, aliás, a Bíblia é bem enfática nisso, né? Saibam ler o tempo de vocês. A gente não ignora a necessidade de não nos conformarmos, mas sempre renovar a nossa mente. A gente também não ignora a necessidade de repensarmos as práticas, né? Tudo aquilo que a gente faz, o testemunho que a gente dá. Mas parece-nos que um caminho para a educação, e nesse caminho ela nunca vai ser obsoleta, não nos esquecermos que o ser humano anseia sempre por um caminho pela verdade e pela vida. Esse é o grande anseio do homem, né? Viver plenamente, viver em verdade. E a Bíblia diz que ninguém chega nisso senão por Cristo, é isso que a Bíblia diz. Então, e o que Cristo faz por todos nós é nos dar um novo coração. Então, parece que o caminho, que a educação não vai ser obsoleta na visão cristã, é essa busca por Deus, que em Cristo é um novo coração, né? É uma nova perspectiva de humanidade para nós, né? Essa humanidade que ela não é ameaçada mais pela morte e, enfim, por todos os percalços que no fim significam morte, né? A depressão, a guerra, a discórdia, enfim, tudo isso. Bom, ok, mas tá, e aí como que nós então agora pensamos uma educação com esse compromisso? Então, ok, somos educadores cristãos, temos essa visão do que é este caminho para a educação, mas como é que a gente então agora coloca isso em prática? Como é que a gente faz a educação desse jeito? Acho que primeiro é entendermos o que é uma escola comprometida com essa ideia de que existe um Deus, de que existe Cristo, de que existe um Espírito Santo,
que trabalha o nosso coração e a mudança do nosso coração. Então, a primeira parte é entender isso. E aí depois, a segunda parte é entender como operacionalizar isso ou institucionalizar isso. Então, começamos pela primeira parte. O que é uma escola que tem essa visão assim do trabalho com o coração humano? Um dos livros, aí, fazendo o mesmo movimento que a gente fez para mostrar um pouco dos filósofos, dos pensadores e dos profissionais que têm trabalhado essas outras discussões de novos caminhos em educação, a gente trouxe alguns livros, alguns teóricos. Então vamos fazer o mesmo movimento. Quem que a gente tem? A gente tem o Ted Tripp, que trabalha com essa visão da importância de se instruir o coração da criança. Ele escreveu esse livro com a esposa dele, eles trabalham ambos com educação cristã. Eles escreveram esse livro para os pais, porque na visão cristã a primeira responsabilidade de educação é da família. Então, eles fazem esse trabalho inicialmente para os pais. E a gente vai se apropriar um pouco da visão que eles têm, então, de proposta educacional com esse compromisso de educação para o coração. Então, isso que a gente vai ressaltar nesse momento. Então, a primeira coisa que eles chamam a atenção é que toda vez que a gente pensa em educação, a gente pensa em cognição e a gente pensa em cérebro na tradição normal. Só que a tradição cristã, judaico-cristã, ela não pensa em cérebro quando ela pensa em pensamento. Na Bíblia, pensamento é sempre coisa do coração. Então, ele traz aqui alguns textos, né, disso, assim, né? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, é a atividade do coração. E aí disso, ele tira a seguinte conclusão. Nós ensinamos e aprendemos porque os nossos corações são ansiosos. Então, não é o nosso cérebro que é ávido por isso. Ele é também, mas ele não é sozinho, né? É porque nós temos um coração, nós temos esse centro vital. Isso é bem típico do homem, esse anseio pela verdade, esse anseio pelo conhecimento, esse anseio por entender o que está ao redor dele. Então, e aí, o que é educar esse coração? É instruir e disciplinar esse anseio de vida, né? Então, a Bíblia também diz que o coração torna a pessoa aquilo que ela é. Então, a proposta dele é isso, faça esse trabalho então de instrução. É pelo coração que você vai pegando esses parâmetros de realidade, de verdade, que vão moldando a sua vida, o seu comportamento, o seu entendimento das coisas. Então, trabalhe nessa esfera. Então, e aí ele mostra como que Jesus fazia isso. Jesus enfatizava o coração das pessoas, né? Então, até que ele fala, né? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, e do interior, ele também fala, né? Do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Então, começar pelo coração. E aí a metáfora que ele utiliza para falar disso é, se eu tenho uma árvore, uma macieira, que a maçã está toda machucada dentro, adianta eu cortar essas maçãs, ir na feira comprar maçãs novas e pendurar nos galhos? Não, não adianta. Isso não resolveu o problema da macieira. É na seiva que eu tenho que mexer. Então, essa é a imagem que ele coloca. Aí fica uma pergunta assim, nossa, mas eu não consigo nem imaginar que tipo de escola é essa que faz esse tipo de trabalho. Vejam, a gente está num momento em que o desenho da escola está sendo feito, e não é só pelos cristãos, o mundo inteiro está redesenhando a escola. E os cristãos, agora em 2017, teve um fórum internacional então vamos nós cristãos também pensar, então, que escola deveria ser essa? Então, também não é uma utopia, certo? Pensar em que escola seria essa escola comprometida com o coração. Existe um movimento sistemático acontecendo no mundo inteiro por repensar a escola, entre os cristãos também. Sim, mas aí fica a pergunta. Ok, então entendemos a importância do coração como esse centro vital. Então a gente vai trabalhar com o coração. Mas o que é isso? A gente vai fazer psicologia? A gente vai ser psicólogo do aluno? Como é que a gente começa então a desenhar ou a vislumbrar essa escola? Um livro que de alguma forma traz alguns exemplos disso é o livro Foco, de um outro educador, que ele conta um exemplo dele, que eu acho que é um exemplo muito bom de o que é trabalhar com o coração. Ele fala que é uma escola cristã, ele estava fazendo a direção, tinha acabado de assumir a direção da escola, e aí
ele chegou na sala dele, chegou uma diretora, as aulas já tinham começado, então ele chegou assim lá pelas 10h30 e a aula tinha começado às 9h, então já tinha acontecido um pouco de aula. Ele entrou na sala dele, entrou uma professora na sequência com um aluno e falou assim: professor, o senhor coloque o temor do Senhor no coração dessa criança, porque eu não tenho mais condição de ficar com ela na sala. E deixou o menino lá na sala com ele. Ele conta, né, que ele tinha acabado de começar a trabalhar como educador e que ele não sabia quem estava mais assustado, se era o menino ou se era ele. Ele estava assim: o que eu vou fazer com essa criança, não é? E aí ele pediu para o menino sentar na sala, assim, ficar na sala dele, ficar sentado. Ele: sente-se aqui, por favor. E aí ele não encontrava por onde começar aquele trabalho, e ele fingiu que estava escrevendo alguma coisa, e nesse momento ele estava em oração, e ele percebeu que o que estava incomodando muito é que ele tinha acabado de brigar com a esposa dele. Aí ele falou para o menino: você me dá licença só um instantinho que eu preciso ir ali no canto da minha sala? E o menino sentado vendo tudo isso, ele foi até o canto da sala, fez uma oração silenciosa, voltou para a mesa dele, pegou o telefone e falou: eu preciso fazer só mais uma ligação antes de atendê-lo. Ligou para a esposa dele e falou: olha, meu bem, eu estou te ligando porque eu comecei meu dia aqui na escola, mas eu estou muito angustiado porque eu saí de casa depois de ter gritado com você e eu peço perdão por isso. Você não merece que ninguém grite com você. Você é uma pessoa que eu amo muito e você não merece isso. Eu quero que você saiba que eu te amo e que eu me envergonho do que eu fiz e que eu peço perdão para você pelo que eu fiz. E aí ele disse que a esposa disse para ele: no mesmo momento você já estava perdoado, fique em paz, tenha um bom dia, já estou orando por você e pela sua vida. Aí ele sentiu paz, desligou o telefone. Aí quando ele olhou para o menino estava com um olho enorme. E aí ele perguntou para o menino: olha, eu não sei o que aconteceu com você e com a sua professora, mas você acha que você poderia fazer pela sua professora o que eu precisei fazer com a minha mulher? E aí o menino fez uma cara de sim, voltou para a sala de aula. No final daquele dia, ele disse, a professora passou na sala dele e falou: nossa, o que foi que você falou para esse menino que ele voltou absolutamente outra pessoa? Então, é um pouco do que é esse exercício de trabalhar com o coração. É você considerar o tempo todo que a pessoa que está com você é uma pessoa exatamente da mesma humanidade que a sua. Então, quando uma criança faz alguma coisa numa sala de aula, não é só essa visão assim, ela está implicando comigo. Não, tudo bem, nós seres humanos implicamos uns com os outros, mas sempre tem alguma coisa mais profunda, é sempre mais complicado, a gente sempre consegue ver a história que a gente vive num contexto maior. Então é esse tipo de respeito com essa complexidade da humanidade uns com os outros, né? E lembrando disso, que a gente precisa de graça, precisamos o tempo todo de misericórdia uns dos outros, precisamos dos outros, e o objetivo é nos restaurar, né? Sermos restaurados e não acabarmos uns com os outros, né? E aí também a importância nessa linha, e até o Dr. Rill, que foi esse professor que escreveu esse livro Foco, ele diz isso: a gente tem uma Bíblia que é uma fonte de autoridade que diz essas coisas de como a gente deve tratar uns aos outros e tratar a nossa humanidade. Então, ao invés de falar, trata bem o seu amiguinho, por que você não pega a Bíblia que diz, sejam bondosos uns com os outros? Então, usar o texto da autoridade, do texto bíblico mesmo, que dá esses parâmetros de como nossa humanidade precisa ser tratada, né? E aí, se fizermos isso, então qual que é a proposta? Para fazermos isso, a gente precisa ter um estudo da Bíblia muito consistente. A história da Bíblia tem que ser a nossa história, então a gente faz parte dessa visão de humanidade, dessa visão de restauração da humanidade em Cristo. Precisamos orar, pastorear, sermos pastoreados, né? E assim, quem somos? Nós somos adoradores, buscamos a sabedoria, somos completos em Cristo e somos uma igreja que trabalha como corpo. Qual que é a diferença dessa visão? Que a gente, então, tem como objetivo a instrução e correção para a mudança de coração e não a mudança de comportamento unicamente. A gente anseia que as crianças sejam restauradas. Por quem? Por a gente? Não, por Deus. Mas a gente tem como dar o testemunho da restauração que nós mesmos vivemos e dar o testemunho de quem é esse Deus que restaura, né? E aí, o que nós colhemos? Um relacionamento com Deus, com o mundo e com os homens. E o mundo, ele colhe, se você tirar Deus da equação, o que você colhe é um relacionamento com os homens e com os bens. Bom,
Para terminar essa visão de como que é o trabalho com o coração, ele sempre fala muito de como o coração anseia por um parâmetro de realidade. Então, nesse livro ele fala assim, o que é instruir o coração? O que é disciplinar o coração? Ele fala, é muito mais do que um momento, é muito mais do que uma correção pontual, é muito mais do que estratégias ou regras a cumprir. É você ajudar a dar um parâmetro de verdade. E aí, o exemplo que ele usa é que ele foi com o filho dele foi para Disney e eles entraram numa exposição do Piratas do Caribe. E aí o filho dele virou para ele e falou assim, pai, isso aqui é de mentirinha ou é de verdade? E aí o pai falou, é de mentirinha, filho. E aí ele, então eu vou aproveitar. E aí o que ele percebe? Que se o pai falasse, isso é de verdade, ele teria ficado com medo e teria tentado fugir dali. Então é isso, a criança, nós todos, estamos sempre tentando entender assim, qual é o fim disso? Isso aqui é o melhor caminho? Isso aqui não é o melhor caminho? Então a escola, ela também é um fórum em que os professores podem ajudar a criança a, diante dos conteúdos escolares, perceberem como que esses conteúdos escolares dão interpretação assim do isso é grave, não, isso é bem mais tranquilo, olha, isso aqui é muito sério. Então, assim, esse parâmetro, e é por isso que a gente estuda, né? Vamos estudar isso porque isso aqui pode ajudar as pessoas a resolver um problema sério. Então, é esse parâmetro de realidade pelo qual nossos corações anseiam. Então, no sistema aqui de ensino, quando a gente traz o conteúdo, a gente sempre traz dentro dessa perspectiva. Então, a gente vai aprender subtração, multiplicação, medida de tempo. Só que a gente vai aprender o que significa você ter uma... Que parâmetro de realidade é esse? Eu tenho uma realidade em que eu posso, de um todo, tirar uma parte. Eu tenho uma realidade em que eu posso pegar um todo e fazê-lo crescer exponencialmente. Eu tenho uma realidade em que eu consigo quebrar, assim, dividir essa realidade. Então, um pouco do que a matemática, de alguma forma, concretiza é o quê? É como a gente tem um todo que ele pode ser disputado ou ele pode ser aumentado, ele pode ser partido ou aumentado. E aí, como é que a gente traz isso para uma criança no Fundamental 1? Uma discussão de esporte e cooperação, que é isso, ou você faz pela competição ou você faz pela colaboração, que é um pouco dessa relação entre uma realidade que você pode subtrair, dividir, ou que você pode aumentar, adicionar e ampliar. Então, ele vai perceber esse parâmetro de como a realidade funciona pelo conteúdo matemático, mas o nosso objetivo como educador cristão é dar esse panorama de realidade, fazer ele ter esse sentimento, essa percepção de realidade. E aí, no fim, a gente vai, então, discutir isso com ele. No final do conteúdo, a gente vai discutir isso com ele. Ok, vimos como que seria, então, essa visão de uma educação comprometida com o coração e com a restauração do coração. E por que esse é um caminho que é importante numa visão cristã? Agora a pergunta é, e como é que a gente realiza essa educação? Como é que a gente institucionaliza essa educação? Para esse momento, a gente trouxe o livro do Daniel Ark, que é Daniel Ark, que se chama From Mission to Measurement, em que ele começa dizendo assim, agora da importância da escola se organizar institucionalmente para executar essa educação. Então ele fala, a primeira coisa é a escola determinar o currículo. E aí o que é currículo? Acho que a melhor definição de currículo é o currículum vitae. Então o que você coloca no seu currículum vitae? É a sua trajetória. Então o currículo escolar é isso, qual é a trajetória que a escola tem a propor para o seu aluno. Então a escola tem que ter isso muito organizado. Então, por quê? Porque todo mundo vai andar por essa trajetória. Professores, coordenadores, diretores, alunos, todo mundo vai andar por essa trajetória. Então, isso é muito importante. E o que ele faz uma crítica no livro? Ele fala que muitas escolas que ele observa, elas não têm currículo e elas vivem numa cultura um pouco Nike. Just do it. Então, o professor não sabe exatamente qual a trajetória que a escola quer ter, qual que é a trajetória da educação, que é um pouco do que a gente está discutindo aqui até agora, né? Qual é a trajetória da educação, qual é o caminho, qual é o melhor caminho para a educação. Então, ele observa que na prática, os educadores não estão muito preocupados assim, com esse caminho, nós todos estamos pensando num caminho para a educação,
Mas cada educador tem uma visão de que caminho é esse e ele vai lá e executa a visão dele. Então você fica com infinitos caminhos acontecendo na escola. Bom, aqui é uma brincadeira. Se essa é a filosofia, né, just do it, então a recomendação é volte 3 casas, né, e repense qual é o currículo. A palavra currículo, no inglês, existe essa charrete que divide o mesmo radical da palavra. Então é isso, é o caminho que você percorre. Então não é só um just do it, ele tem que ser mapeado mesmo, precisa ser pensado esse caminho. Bom, a teoria educacional já tem alguns caminhos curriculares pensados. Os clássicos são, você pode ter um currículo linear, que é o trivium, ou também tem o quadrivium, ou você pode ter um currículo espiralado. E aí, algumas pessoas que falam sobre isso. Do currículo linear tem a Dorothy Sayers, e no currículo espiral tem o Brunner com o processo de educação, ele escreveu um livro sobre isso. Bom, determinado o currículo, agora você precisa determinar o princípio, de onde você vai sair. Então, como que você entende que a sua escola, quando o aluno chega na sua escola, como é que ele chega? Ele sai da onde, esse aluno? E aonde você quer que ele chegue? Então, qual é o princípio da sua escola? Assim, independente de onde o aluno, como é que o aluno chegue, na nossa escola, por exemplo, na escola cristã, o nosso princípio vai ser mostrar para esse aluno que o caminho que ele vai percorrer aqui é um caminho em que a vida dele importa, porque importa para Deus, importa para Cristo, então importa para toda a escola. Então, toda a escola vai manifestar esse princípio. A gente vai sair daí para que ele seja academicamente proficiente, um leitor proficiente, mas esse vai ser o nosso princípio. E aí, quando você tem esse princípio determinado, você tem como estabelecer uma missão. O que é missão? É para onde você vai ser enviado. Então, por exemplo, por que a gente entende que essa criança é uma criança que faz parte do plano de Deus, é querida para Deus, então a gente vai desenvolver todo o potencial dela para que Deus utilize essa criança para os propósitos que Deus tem para a vida dela. Então, isso vai ser a sua missão. Todo o trabalho escolar vai ser feito com essa missão. E aí você precisa de uma equipe. Porque se é uma escola, não é uma pessoa que vai fazer isso, então tem que ser uma equipe que faça isso. Só que aí, de novo, é aquela ideia, se cada um, se essa equipe não divide a mesma missão, não parte do mesmo princípio e não trabalha com o mesmo currículo, o que vai acontecer? Cada professor vai decidir o que vai ser ensinado de acordo com o que pensa. Então você não tem uma equipe, você não tem as pessoas uma mesma missão sendo vivida, você não tem o mesmo princípio sendo compartilhado, você não tem o mesmo currículo sendo realizado. Então você vai ter vários currículos, vários princípios, diferentes missões, e não existe uma equipe. Existem pessoas juntas fazendo educações diferentes. E você precisa o tempo todo avaliar como é que está esse caminho. Isso que a gente está fazendo ainda tem valor, a gente percebe isso frutificando, a gente percebe o valor disso o tempo todo. Isso precisa ser feito. O ARC recomenda uma avaliação dos alunos, e aí isso, né, é uma avaliação preocupada com o que eles aprenderam, com os conhecimentos de várias disciplinas, com a participação da aula em várias instâncias, mas ele também recomenda a avaliação dos professores. Então, quais são as estruturas que a escola desenvolve para verificar se a equipe está ciente da mesma missão, compartilha os mesmos princípios e faz, assim, vive o mesmo currículo? Então, quais são os meios, quais são os instrumentos para fazer essa avaliação? E aí, aqui é só uma parte falando de que assim, a avaliação tem muito valor mesmo. Todos os livros e vários profissionais, vários pensadores de vários campos têm reforçado a importância da avaliação. Que significa isso? Qual é o valor que tem? E pegar instrumentos que façam isso. Bom, depois que você tem esse currículo, esses princípios, essa missão, essa equipe e essa avaliação acontecendo, então você tem essa visão. E aí como é que você estabelece essa visão? Quem é Deus, quem é você, onde você está, o que está errado, qual é a solução, como sabemos. Então você chega na visão que você tem de mundo. Com essa visão, você tem como fazer uma análise de material didático. Esse material didático, ele conversa com essa visão ou ele não conversa com essa visão? E o que é material didático? Material didático, livro do ARC, é tudo aquilo que fornece recursos, fornece materialmente na sala de aula, fatos,
questões para discussão, situações para crescimento espiritual, social e cultural e compilação de teorias e eixos discursivos. Então, tudo isso é material didático. E no material didático, então, você sempre trabalha com perspectivas, evidências e ensinamentos. E você precisa ter clareza da sua visão para que você possa perceber a visão do material didático e contrapor essas visões de mundo. Bom, o Sistema Mackenzie de Ensino, o que ele é? Ele é os livros do Sistema Mackenzie de Ensino são livros que são feitos em cima de uma visão de educação que foi organizada com base num currículo, com princípios determinados, com uma equipe, um convite a equipes para escreverem livros, para darem aulas, para fazerem direção, coordenação de várias escolas pelo Brasil, que pretendem avaliar como essa educação cristã tem acontecido. E aí a gente tem também os livros didáticos do Mackenzie, que são feitos juntos com essa visão, que colocam essa visão em prática. Então, qual é a visão dos livros do Sistema Didático Mackenzie? Lembrando, né, como é que você determina uma visão? Quem é Deus, quem sou eu, onde eu estou, o que está errado, o que está certo, e qual é a solução, né? Então, a visão do Sistema Mackenzie de ensino é: existe um Deus, se existe um Deus, existe verdade. Se existe a verdade, o conhecimento da verdade é possível e nós vamos adquirir este conhecimento quanto mais interagirmos com Deus, que é a fonte da verdade, e com os homens e o entendimento que eles têm dessa verdade, nessa relação com tudo que Deus criou e com quem Deus é. Então, essa é a visão do Instituto. Com base nessa filosofia educacional, a gente desenvolve, então, um modelo pedagógico e convidam diferentes equipes educacionais a trabalharem com a gente para levantar conjuntamente essa visão de educação. Para isso, a gente, nesse modelo pedagógico, a gente utiliza a teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria de Ausubel, que parte desse pressuposto de que a nossa cognição funciona em 3 níveis principais. Primeiro, a gente precisa perceber, depois compreender, para então conseguir refletir. E uma vez que a gente faça uma reflexão, a nossa percepção está para sempre alterada. Então, com base nisso, a gente organiza os livros de forma que eles sempre comecem com a percepção, caminhem para a compreensão e para a reflexão. A gente chama percepção de tema, a compreensão a gente abre entre análise e sistematização e a reflexão a gente chama de avaliação. Então, por unidade, a gente sempre organiza o tema na abertura, na abertura do livro, na abertura da unidade. Depois dessa abertura da unidade, existem 3 capítulos que analisam esse tema da abertura. Depois a gente faz a sistematização desses assuntos no Fundamental 1, no Registro de Aprendizagem, no Fundamental 2, no Saber em Ação, no Ensino Médio, no Caderno de Atividades, isso por unidade, né? E a avaliação a gente faz no Fundamental 1, na seção Refletindo, no Fundamental 2, na seção Vivendo em Sabedoria, e no Ensino Médio, na seção Refletindo Ideias e Atitudes. Por capítulo, a gente sempre mantém a mesma estrutura. A gente sempre começa de temas mais gerais, que trazem os conhecimentos prévios do aluno, em forma de texto. A gente começa com textos que falam do conteúdo mais em senso comum, em linguagem comum. O texto vai migrando para um texto cada vez mais inquisitivo, com perguntas, com situações, para o aluno pensar esse tema em diferentes contextos. Sistematizamos o conteúdo acadêmico, vamos mostrando como que diferentes pessoas da comunidade científica foram pensando esse tema e qual foi o nome que eles deram para esses conteúdos e por que eles deram esses nomes, como é que eles entenderam isso. E aí depois fazemos a avaliação em box para pensar, agora reflita no Fundamental 1, no Fundamental 2 em box integrando conhecimentos, pesquisas, sessões de cada disciplina com exercícios de aplicação e no ensino médio com box integrando conhecimentos, com box para refletir, produções de pesquisas e sessões com cada disciplina. Então, por capítulo a gente mantém a mesma metodologia. E lembrando que nós trabalhamos com livros, não são apostilas. Para a gente é bastante importante também o desenvolvimento da leitura. A gente trabalha a leitura desde o infantil. Aqui está uma das referências de método fônico, que é o método que a gente desenvolve na educação infantil, que fala que na
educação infantil é necessário no mínimo 15 minutos de leitura, no ensino fundamental 1, no mínimo 20 minutos, no ensino fundamental 2, no mínimo 30 minutos, no ensino médio de 45 a 60 minutos. Então, o que a criança vai ler nesse tempo? Os livros do Sistema 15 de ensino. E a ideia é que a sua aula seja feita, como a gente usa livros, então você vai ter que fazer um planejamento para pensar como que na sua aula você vai usar essa metodologia, como é que você começa uma aula com tema, como é que você chama isso para análise, como você sistematiza isso com seus alunos e como que você faz a avaliação final desse trabalho na mídia de aula. Aí o livro ele vai te ajudar na sistematização, ele vai te ajudar no seu planejamento de aula e ele vai ajudar o aluno no estudo daquele assunto e na sistematização, na leitura desse assunto. Então, ele vai ler esse livro do Sistema Mackenzie de Ensino. Só lembrando que a gente está com um problema bem sério de leitura no Brasil. Segundo uma pesquisa do INAF de 2016, só 8% da população brasileira adulta tem proficiência em leitura, ou seja, só 8% da população brasileira consegue ler e entender o que está lendo, fazer síntese do que está lendo. Então, é muito baixa essa margem, a gente precisa aumentá-la como educadores, né? No Enem de 2016, só 77 pessoas tiraram nota máxima na redação e 84.236 candidatos tiveram redação anulada. Então, a gente está assim com bem grave a situação da proficiência em leitura e escrita no Brasil. Então, por isso a importância de trabalharmos com livros, certo? E por isso que o material didático do Sistema 15 de Ensino, ele também por isso que ele usa livros e não apostilas. Bom, voltando para o ARC. Então, você escolhe, você tem o seu currículo, você tem os princípios da sua escola, você tem a missão da sua escola, você tem uma equipe preparada para trabalhar com isso. Você, então, tem sistemas de avaliação, tem uma visão escolar bem estabelecida, com essa visão você consegue fazer uma análise de material didático, e aí, qual é a política que ele sugere para a escolha de material didático? Não use nada cujas partes sejam ofensivas apesar do todo, não use nada potencialmente controverso antes de ter a aprovação da instituição, não use nada que viole a leis de direitos autorais, solicite autorização por escrito dos pais para trabalho com material selecionado, e recomenda-se política de acesso à internet. Por que ele faz isso? Porque o livro didático é um dos materiais, mas existem outros materiais que fazem parte da vida da escola e que fazem parte do dia a dia das aulas. Então, por isso que ele também recomenda uma política para a escolha desses outros materiais didáticos. E aí, então, a escola, na visão do ARC, estaria pronta para seguir viagem. E aí ele faz recomendações finais: manter um pé na revelação especial e outra na comum, organizar, treinar, discutir, discipular e manter um caderno de percurso, como que você, educador, tem vivido essa história, tem andado vivido esse currículo escolar, você também. Como é que você tem entendido esses princípios da escola, como é que você tem vivido essa missão da escola, como que você como é que tem sido as suas avaliações, como que a equipe tem se comportado diante disso e como é que essa visão de educação cristã realmente tem impactado o uso de todos os materiais didáticos e do próprio ensino e aprendizado que acontece no espaço escolar. Ele também recomenda que a escola cristã mantenha sempre em mente o hábito de fazer perguntas. Então ele tem essa frase, né? Ele fala: perguntar é uma habilidade crucial. Jesus recomendou a seus discípulos que fossem simples como as pombas e astutos como as serpentes. Para mim, ser astuto significa que todo discípulo de Cristo deve ir à raiz das coisas para, superando a superficialidade, separar o belo do meramente bonito. Escolas cristãs deveriam ser o programa de formação de mestres questionadores. Essa é a defesa dele. E aí, atentem como essa preocupação da escola cristã com fazer perguntas foi muito trabalhada por a gente quando a gente discutiu com vocês a importância do saber aprender, que é um dos temas dessas conversas que nós temos, o Sistema Mackenzie de Ensino e a equipe discente dos colégios parceiros, não é? Ele também recomenda que a escola cristã nunca perca o hábito de contar histórias. Por quê? Porque esse método provavelmente é o coração do ensino cristão ou secular, ele diz.
As histórias vão até os ossos dos conceitos, habilidades e crenças. As histórias são o conjunto dos degraus específicos da escada que dá acesso aos dilemas humanos, como a verdade, a justiça e a beleza. Bons professores, ele defende, são bons contadores de histórias. Uma persuasiva lição sobre o ensino é encontrada no Salmo 78, de 1 a 7, que começa com um pedido. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. E aí, novamente lembrando, é por isso que a gente também teve no Sistema Mackenzie de Ensino uma conversa sobre a importância de saber contar, de como que o Sistema Mackenzie de Ensino se apropria de técnicas de narrativa para pensar também o processo de ensino-aprendizagem, de ensino-aprendizado, e para pensar a confecção do livro didático. E por fim, sintonize os talentos, né? Então cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então assim, a importância de nós como educação cristã trabalharmos, e aí a nossa maneira de entender a importância dessa conectividade, dessa rede, né? Trabalharmos realmente colaborativamente, utilizando os dons que Deus deu a cada um de nós. Só que para a gente a imagem não é de rede, é a imagem de corpo, né? Que a Bíblia traz. E ele termina falando, né? Peça a bênção do Senhor. Para ele o desafio de uma escola cristã é alcançar um ensino e aprendizagem rico, profundo em piedade e amplo em cultura. E aí, como é que seria então essa escola cristã? Qual que é o caminho para a escola cristã com base no Daniel Van Ark? Por fora, ela é uma rotina comum, com recreio, com aulas, com reuniões, com documentos, com notas, planos de aula. Mas por dentro, não há nada de comum. Ela é preciosa e iluminada com a presença de Cristo em pessoa. E você ouve sua voz enfaticamente exortando, deixem vir a mim os pequeninos, porque o reino de Cristo é assim, não é deste mundo, embora esteja aqui. Então esse é o nosso posicionamento, a nossa proposta de qual que é um novo caminho para a educação, que na verdade não é um novo caminho, né, mas é a busca do Sistema Mackenzie de Ensino como um sistema de educação cristã em busca de um caminho que seja verdadeiro, porque aquilo que é verdadeiro, ele nunca é velho ou novo, né? Ele é. Então, essa busca por esse caminho verdadeiro para a educação, e essa, então, tem sido o movimento, o empenho da gente, fazer a leitura do nosso tempo, reconhecer os momentos de verdade e sempre, em busca da orientação do Senhor, buscar esse caminho de educação verdadeira. Então, esse tem sido o nosso compromisso e esperamos também e contamos com o seu compromisso nesse mesmo desafio. Obrigada.